Uma das coisas muito legais quando a gente começa a estudar cosmologia é entender um negócio chamado paradoxo de Olbers. O que é o paradoxo de Olbers? Desculpa. O que é o paradoxo de Olbers? O paradoxo de Olbers diz o seguinte, o Filipão comentou aqui aquele dia. Paradoxo de Olbers é assim, se cada estrela que está no céu é um sol, vamos supor que seja um sol, e se um sol só, quando brilha no nosso céu, ele clareia o dia, porque milhares de estrelas brilhando no céu, elas não deixam a noite como um dia. Ou seja, o paradoxo de Olbers é, por que a noite é escura, sendo que tem tanta estrela iluminando o céu? Esse é o paradoxo de Olbers. E a gente pode dizer que isso aí é o começo do estudo da cosmologia. É entender isso. Isso é meio que entender o básico das coisas, tá? E aí a gente começa a ter uma noção do que acontece. Existem algumas respostas, né, para o paradoxo de Olbers. Então vamos tentar responder o paradoxo de Olbers? Vamos. Então por quê, né? Porque as estrelas que estão muito longe, por exemplo, podem estar escondidas atrás de algum material ali, né? Algum material opaco, tá? Isso aí não funcionaria muito bem. O universo, preste atenção, o universo poderia ter um tamanho finito. Ou as estrelas ocuparem somente um volume finito. Isso explicaria o fato do céu ser escuro. E aí vem duas outras respostas que são interessantes. O universo teria uma idade finita. Não um tamanho, mas uma idade finita. Ou seja, as estrelas elas só existem por um determinado intervalo de tempo. Faz sentido? Faz, porque é o seguinte, eu posso estar vendo uma estrela que aquela estrela já morreu, entendeu? A luz dela está vindo, mas a estrela não existe mais. Então ela não está iluminando, entendeu? A luz dela é que está a caminho daqui. Então isso é uma coisa sensacional. Outra coisa também, né? As estrelas distantes, tá? Elas têm um baixo brilho superficial. E aí existe uma regra na astronomia de que é como o brilho, tá? Como o brilho da estrela ele se propaga. Existe uma regra que faz isso, e essa regra tem a distância, dividindo na equação, está a distância ao quadrado. Então quer dizer que a cada vez que você dobra, né, aumenta a distância ali, o brilho cai muito. Por isso que as estrelas estão mais distantes, o brilho que chega aqui é muito pouquinho. Então isso aí que responde o paradoxo de Olbers. Mas também tem um lance que a gente ainda não sabia, ou pelo menos a galera naquela época não sabia, tá? Muito bem. Todo o estudo, né? Todo o estudo da cosmologia, ele começa, na realidade, a ficar parrudo mesmo, em 1923, tá? Então, em 1923, a gente conhece pela primeira vez um negócio chamado da Lei de Hubble. A Lei de Hubble mostra, né, as galáxias, elas têm um desvio para o vermelho, olha só que legal, à medida que aumenta a sua distância. Então, isso aí é uma regra básica dentro da astronomia hoje. Em 1923, um astrônomo muito famoso chamado Arthur Eddington, ele compilou uma lista de 41 galáxias, a maior parte delas medidas por quem? Pelo Vesto Slipher. Quem que foi o Vesto Slipher? Foi um dos primeiros caras a conceber esse lance de galáxia, tá? Então, 36 das 41 tinham redshifts, ou seja, se afastava para o vermelho. E 5 delas tinham blue shifts, ou seja, se aproximar, né? Afastava para o azul, tá bom? Se afastava para o azul. Então, só que olha só que interessante, tá? Isso aí foi medidas espectrais feitas daqueles objetos. Eles não sabiam o que era galáxia ainda, tá? Então, aconteceu o quê? Aconteceu que em 1923, o Edwin Hubble, ele aponta o grande telescópio do Monte Wilson, um telescópio de 100 polegadas, o maior telescópio da Terra naquele momento. Ele aponta aquele telescópio para uma nebulosa espiral. E isso é uma coisa muito importante da história da cosmologia. Então eu estou contando a história da cosmologia para vocês primeiro, tá? Ele aponta para uma
para uma nebulosa espiral. Quando ele aponta para lá, graças à potência do telescópio do Monte Wilson, ele consegue ali identificar uma estrelinha variável, uma variável cefeida que a gente chama. E com essa variável cefeida, ele pega as leis que a Henrietta Leavitt tinha determinado lá em Harvard, porque ela era uma das calculadoras de Harvard, e ela então, com o que a Leavitt tinha feito, o Hubble mede a distância até essa estrela variável e chega a uma distância absurda para uma galáxia, tá? A distância seria de 285 mil parsecs. Então, aquele objeto não poderia estar dentro da nossa galáxia pelo conhecimento que você tinha. E daí é que surge, então, o quê? O termo galáxia ou ilha do universo. Então, é assim que começa toda essa história. Para você ter uma ideia de como começou mesmo, né, tudo isso, alguns nomes bem importantes nesse início da cosmologia. Primeiro que foi a galera que descobriu o espectro eletromagnético, tá? Então, o espectro solar foi descoberto por Isaac Newton em 1666. Depois, as linhas escuras do espectro solar foram descobertas por William Wollaston em 1802. Olha quanto tempo depois, tá? Depois veio um cara muito importante em tudo isso, que é o nosso querido Joseph von Fraunhofer. Por isso que as linhas do espectro a gente chama de linhas de Fraunhofer, tá? Ele mapeou detalhadamente as linhas escuras do espectro, desenvolveu um equipamento para medir isso, que é o espectrômetro, o espectrógrafo que a gente usa até hoje, e catalogou dessa maneira centenas de linhas espectrais. Então, o Fraunhofer, esse cara aí, é muito importante tudo isso, tá bom?